colocando aqui, então, o que nós temos que fazer? E pegamos algumas mensagens, principalmente de Emmanuel, né? Do Janael também, lá pela mediunidade do Hernani, e aquilo que nós pegamos com Cira Lombino, né? Se vivermos em Deus, o mundo desaparecerá. Se vivermos no mundo, Deus deixa de existir. Né? Então, lembra, em você, vai ser sempre assim, se você colapsa a onda do teu próprio eu, você não vai perceber a presença divina. Por isso que a gente fala em silêncio. Vou dar uma aula aqui, a 12ª aula, 13ª aula, só sobre o silêncio mental. Você pode olhar que você não consegue parar o pensamento, mas o pensamento para. Ele para. Tem determinados momentos que você consegue parar o pensamento, ele para, ele tem um silêncio interior. E esse silêncio interior, quando você consegue silenciar a sua mente, quando eu falo conseguir, não é um ato de vontade, é um estado que você alcança. Me entende? Muitas vezes a pessoa pega a vontade e fala, eu quero fazer minha mente parar, vou meditar para minha mente parar. Não vai parar nunca, porque quem está meditando é quem faz o ruído. Então quem medita é quem faz o ruído, quem faz o ruído vai continuar ruído. Agora, você vai caminhando até que em determinado momento esse silêncio se manifesta. E quando esse silêncio se manifesta, manifesta dentro dele uma voz, manifesta dentro dele um novo estado de consciência. É aí que começam os diálogos interiores. Santa Catarina de Sena tem um livro chamado Diálogos com Deus, que é exatamente esse diálogo interior. É um livro maravilhoso, quem não conhece pode ler, que é um livro maravilhoso de Santa Catarina. Certo? Que é os diálogos interiores. Por isso que quando você vai estudar o Oriente, que você vai estudar as grandes figuras do Oriente, ele fala demais desse silêncio. Mas não é o silêncio que você alcança por estados planejados, por meditações já meditadas. Não, é um processo que você vai realizando até que em determinado momento ele se manifesta. E isso começa na atenção. Vou dar um exemplo. Vamos supor, por exemplo, que você está num ambiente muito barulhento, cheio de barulho e tal, e tem um passarinho cantando. Aí uma pessoa que tem uma audição mais aguçada fala assim, você está ouvindo o passarinho? Você fala, não. Para você o passarinho não existe. Fala, não, olha lá, está ouvindo? Não, eu estou ouvindo o maçarico, eu estou ouvindo o carro, eu estou ouvindo o ônibus que passou, eu estou ouvindo isso, eu estou ouvindo até aquela banda que está tocando ali, aquela música do rádio, mas não estou ouvindo passarinho, não. Ele fala, não, mas tem um passarinho, presta atenção. Aí você muitas vezes, você não vai criar o silêncio, você começa a prestar atenção, daqui a pouco você fala assim, nossa, é mesmo, tem um passarinho. Entendeu? Não é você criar, eu vou criar, vou parar a minha mente, vou meditar, senta lá, seja lá em que posição for, de lótus, de cabeça para baixo, cabeça para cima, de lado, de banda, pode ser o que você quiser fazer, certo? E você então vai fazer a mente ficar quieta. Você não vai fazer ela ficar quieta nunca, porque o pensamento não vai parar. Agora, se você for tendo atenção sobre o seu próprio estado, e como é essa atenção? É a atenção na hora que está acontecendo. Então, por exemplo, eu estou nervoso e eu estou falando assim, poxa, eu estou nervoso. E olha como é que eu estou nervoso. Quando eu estou nervoso, olha o que eu falo. Olha como é que eu sou agressivo. Olha como é que eu sou cruel. Olha como é que eu sou impertinente. E você vendo aqui, ó, o fato está acontecendo e você está vendo. E está estudando você naquele momento, é ali que você tem que estudar. Então, na hora que você está chorando, ai minha vida, olha como é que eu sou vítima, olha como é que eu sou criança, olha como é que eu choro, eu estou chorando, por que eu estou chorando, olha as desculpas que eu estou dando para a minha mente, olha a trama que eu estou fazendo para as pessoas terem dó de mim. Ou seja, na hora que você está fazendo o ato, que você olha para ele, ali naquele momento, você muitas vezes observa o ato depois que ele passou, ele não tem força. Porque você vai ter força de julgamento. Você vai falar assim, ah meu Deus, como é que eu faço isso? Eu sou muito criança. Ai meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Não vou parar de fazer isso nunca. Ai, eu estou decepcionada comigo. Isso nada mais é do que continuidade do próprio estado. Você tem de olhar na hora que você está
tão nervoso, na hora que está nervoso, na hora que você está bruto, na hora que você está ali, ó. Você tem um outro ser, outra instância dentro de você olhando. E olhando todas as forças que estão em jogo. Todas as forças que estão colocadas. É assim, essa é a atenção. A mente não fica separada, ela está acontecendo e você está vendo. Você não vai brecar a ação, porque você não tem força, é maior do que você já fez um ato ficar altamente, tendo a força por si mesmo. Repara para você ver, pega as irritações que você deu. Eu estou falando de irritação, porque a irritação é uma coisa que eu mais tenho. Então por isso que eu estou falando. A gente tem que falar da gente. Então, por exemplo, vamos pegar a irritação. Você fala assim, eu estou irritado com fulano por causa disso. Aí você vai fazer um quadro de quantos fulanos você irritou do mesmo jeito. Então lá atrás era o fulano A, depois foi o fulano B, depois fulano C. Você vai ver que a raiva aconteceu da mesma forma, só mudou o fulano, então não é por causa do fulano. Uma vez eu fiz uma lista de 400 pessoas que eu já fiquei nervoso. Bruto, 400. Eu lembrei de 400 fatos. Mudou 400 pessoas. E o meu jeito de comportar foi o mesmo. Até alguns têm as mesmas palavras, que já está pronto, eu não preciso nem criar novas. Você já xinga. Você já xinga igual, porque já está pronto, você já sabe até o efeito. Falou, opa, essa daí pegou bem. Essa já machucou bem o outro. Então você já tem até um conteúdo que você já joga, que você fala, esse dá efeito, esse machuca, né? Esse é bom. Então você vai usar. E as pessoas mudaram, mas o ato meu era igual, idêntico nas 400 pessoas. Ora, então não foi porque a pessoa fez alguma coisa, foi eu que reagi assim e reajo assim até hoje. Agora, se você não olhar na atenção naquele momento, você não consegue descobrir as raízes desse processo. Então, por exemplo, a raiz da irritação está no poder. Então é meu complexo de superioridade que faz criar irritação em mim. Então, se você não olhar, você não vai ver na extensão dele, as raízes dele. Aí você vai falar assim, eu fiquei irritado porque fulano também fez eu sair do meu limite. Porque se ele não tivesse feito isso, é o outro, a culpa é do outro. E é nessa hora que a gente olha, isso eu estou falando para tudo, para irritação, para o medo, para a depressão, para a angústia, para tudo aquilo. No momento que está acontecendo que você tem de olhar. Fala assim, Maurício, mas onde que eu vou achar isso? Você acha? Você vai ver que você tem uma instância em você que é capaz de observar você. Tem uma instância em você que observa você. E ali quando você vê, e não depois, porque depois você vai fazer julgamentos, vai fazer palavras e é palavra, mas na hora que está acontecendo o fato, seja ele qual for. É aí que começa o processo de observação, é aí que começa o processo de atenção, e é aí que começa um processo de manifestação de outras instâncias que também existem em você, e que pelo processo de atenção permanente, elas se manifestam. E isso não vai dizer que você vai mudar. Não, eu estou próximo aí do 401, 402, 410, do mesmo padrão. Vai estar lá ainda. Por quê? Porque muitas vezes é um condicionamento imenso que eu ainda não cheguei até a raiz, para que eu possa realmente exercer essa ação. Vou passar muitas vezes vários dias sem essa irritação, mas ela vai se manifestar de novo, que é um condicionamento que eu criei na minha alma. E muitas vezes um condicionamento milenar. Então ele vai manifestar de novo. E quando manifestar, eu tenho de andar um pouco mais para baixo. Eu observei o caule, agora eu tenho de observar a parte de baixo, tenho de observar a raiz, entendido? Para que você um dia possa ver ele completamente. Quando você vê-lo completamente, é aquilo que o Krishnamurti fala também. Quando você vê ele completamente, ele desaparece. Mas ela tem de ser uma visão de totalidade. Ok?